Fala aí, beleza? Seja bem-vindo ao canal Tutorial Master, continuando com o nosso tutorial de Photoshop de como fazer o efeito Sharingan, sendo que de um jeito mais avançado para atingir esse resultado aqui com mais dramaticidade. Repara que a imagem original, ela não tem tanta emoção, digamos assim, e com a aplicação de alguns filtros, algumas técnicas específicas, a gente atinge esse resultado e é o que eu vou mostrar para você nesse vídeo. De qualquer forma, é importante considerar que esse tutorial completo ele é dividido em duas etapas, onde a primeira etapa é exatamente o que você está vendo aqui na tela. Eu simplesmente trago o Sharingan para cá e aplico esse efeito até atingir esse resultado. E depois, que é o que eu vou fazer agora, apresentar para você como que você faz isso. Então, se você quer o tutorial completo, o que eu recomendo fortemente, procura no descritivo, faz uma pausa nesse vídeo, procura no descritivo, vai lá para ver o vídeo 1, assiste, depois vem para cá para você completar. Porque, apesar de ser simples, o que está sendo feito aqui nesse primeiro estágio, tem umas dicas interessantes que vale a pena para que você tenha um aprendizado mais consistente, cara. Não é só você ter um resultadinho bonitinho, para você aprender como funciona a ferramenta legal e você poder aplicar de uma maneira mais interessante. Trago uma série de dicas interessantes, informações relevantes lá no vídeo 1. De uma maneira resumida, eu vou trazer para você o que é o seguinte: você vai simplesmente trazer o Sharingan para cá, né? Normalmente ele vem assim, normal. Você vai colocar ele assim também, né? Aí você vai colocar ele em sobrepor, beleza? Vai gerar esse efeito, vai fazer essa mesclagem bem interessante. E depois você vai criar uma máscara e você vai atingir esse resultado. Só para você quiser tentar de imediato, tá aí a dica. Beleza, e vamos agora ao que interessa, que é justamente esse efeito aqui, e para isso tem umas camadinhas aqui que eu vou de uma maneira bem rapidinho mostrar para você resumidamente, e depois a gente vai partir para o passo a passo. Beleza, primeira coisa de todas, cara, foi simplesmente deixar a imagem preto e branco, para ter essa dramaticidade e poder fazer um efeito, aplicação da cor de uma maneira mais interessante. Depois, peguei um tom de azul bem turquesa, enfim, um azul sutil, assim, suave, para ser justamente um elemento de contraste, né, já que o Sharingan ele é vermelho, criar esse contraste. Aí eu fiz isso, achei que já ficou bem interessante, mas ainda assim achei que faltava mais alguma coisa. Eu queria que não tivesse apenas o vermelho dos olhos, e sim a cena tivesse um pouco de vermelho também, trazendo essa ideia do contraste, algo tenso está acontecendo, algo frio, algo quente, tudo na mesma cena, justamente para trazer mais emoção. Foi quando eu trouxe aqui um pouco o efeito vinheta, né? Sendo que com um pouco de vermelho, um pouco de vinho. Repara que está mais escuro aqui, ó. Repara que está aqui aplicado. Traz mais profundidade e ao mesmo tempo um pouco de vermelho, com o vermelho bem fechado, né? Quase preto, mas traz esse efeito bem interessante. E para completar, eu trouxe um toque sutil, são aquelas pequenas sutilezas que fazem uma grande diferença no resultado final, que foi aplicar um pouco de vermelho aqui, dando a ideia de que o olho dele está emanando um pouco de luz. Não é apenas o vermelho do olho, mas o olho dele está brilhando, trazendo um pouco de luz. Repara que o vermelho ele se concentra basicamente aqui e aqui. Já aqui não tem vermelho, tá vendo? Ele tem um pouco de vermelho aqui, um pouco de vermelho aqui, muito sutil, ó. Certo? Justamente para atingir esse resultado. E é o que a gente vai fazer agora nesse vídeo. Só quero fazer um comentário, caso nossos vídeos estejam contribuindo com você de uma maneira, lembre de deixar sua curtida, que a sua contribuição é apenas um clique, porque é critério de qualidade para o Google. Então, muito importante mesmo. A gente só pede todo vídeo, desculpa por encher o seu saco pedindo essa questão da curtida, mas é importante. Então, muito obrigado se você puder retribuir. Show de bola. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, logicamente, é desabilitar esse cara aqui. E vamos pegar aqui, vamos fazer de novo, né? Vou trazer essa imagem para cá, vou criar uma nova layer. Aliás, primeiro, né? Vou botar em preto e branco, tá? Tinha esquecido. Preto e branco. E vou botar aqui matiz saturação e vou tirar a saturação. Pum, tá feito. Volto para as camadas, já a primeira camada já tá feita. É bem simples, cara. O legal é que não existe um botão segredo. O importante, o segredo está no uso adequado dos botões, na ordem como você usa, etc. Então vamos lá. Próximo, crio uma nova camada e vou pegar um tom de azul. Pode ser... Vou pegar esse tom de azul aqui. Pum. Peguei esse tom de azul aqui e vou pintar a cena toda de azul. Tá? Por que apareceu isso aqui? Porque o Sharingan está em cima, né? Vou deixar aqui azul e vou botar o modo de cor. Se bem que tá muito, esse azul está muito... Experimentar o azul de baixo aqui. Cadê você? Pronto. Esse azul que está mais aqua, né? Acho que é mais interessante, que acho que é o azul original que eu tinha usado. Pintei ele tom de azul. Beleza. Agora, se você olhar para a imagem original aqui, ó, repara que é o seguinte, ó, ela tem uma máscara aqui, tá vendo? Tem uma máscara maior, que eu vou explicar por quê. Eu vou simplesmente neutralizar esse azul dos olhos, porque senão vai mesclar uma cor com a outra e o resultado não fica tão bom, tá vendo? Então eu vou selecionar essa camada 9, que é a camada do azul, vou criar uma máscara, vou pegar a tecla de atalho B, pincel, né? Pincel, cor preta, 100%, vou aumentar um pouquinho e vou simplesmente pintar aqui de uma maneira rapidinho, né? Eu não vou
me preocupar muito com os detalhes para que a gente não possa, o vídeo não ficar muito extenso, basicamente, né? Então tá lá a primeira aplicação. Se você fizer aqui, ó, já fica bem interessante, certo? Show. Mas vamos voltar aqui só para a gente buscar a nossa referência. E repara o seguinte, né? A imagem aqui, primeiro, esse verde aqui, ó, ele tá mais fechado que esse, que eu acho que já fica mais interessante. Esse aqui tá muito alegrezinho, não é isso que eu quero um verde, um azul mais fechado, né? Então eu vou pegar esse azul aqui e vou escolher um azul mais fechado aqui, menos saturado, um pouco levemente averdeado, assim, de repente. Resumindo, eu vou escurecer um pouquinho, para aproximar mais esse cara aqui, ó, tá? E vou pintar agora, novamente aqui, repara que tá bem parecido agora. Posso até, olhando como referência, vou escurecer um pouco mais, trazer um pouquinho mais para cá. Não precisa ser exatamente o mesmo não, tá, cara? Só para você saber que, enfim, já vai ficar bem interessante o resultado. Show de bola. Então, aplico aqui, já está ele aplicado. Beleza, agora a gente liga o Sharingan aqui e já fica bem interessante. Sendo que, agora o que a gente pode fazer é aplicar o efeito vinheta. O efeito vinheta eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou pegar o pincel, conta-gotas, tecla I. O pincel não, conta-gotas, tecla I. E vou pegar um vermelho fechadão, esse vermelho aqui, por exemplo. E vou pegar uma versão mais escura dele, ó. Vinhozão bem fechado, tá? Agora eu vou criar uma nova camada, vou apertar a tecla de atalho B, né, para mudar para pincel novamente. Então repara, pincel nessa curvinho, certo? E vou pegar um pincel bem grandão assim, ó, aumentar o pincel aqui, ó. Pum, deixar o pincel bem grandão. Eu vou pintar mais ou menos aqui assim, ó. Fazer um efeito vinheta de uma maneira mais manual, digamos, certo? Tá lá aplicado. E agora eu vou experimentar os modos de mesclagem. Vou clicar aqui em cima e vou trocar de um para o outro. Até atingir o resultado. Isso aqui está interessante, sobrepor. Não. O que eu vou fazer é o seguinte. Vou aplicar o sobrepor, que ainda não é o que eu quero. Vou duplicar a camada. Ó, vou duplicar esse cara. Já ficou mais interessante, né? Mas já ficou muito fechado. Aí eu vou pegar a opacidade aqui e vou botar 40% de repente. Tá vendo? Então, uma dica interessante. A primeira camada tá com sobrepor, mas gerou esse resultado aqui que não me agradou tanto. Mas ele já neutralizou um pouco esse azul, né? E agora eu trouxe a segunda, já tem um resultado bem mais interessante. Tá vendo aqui? Beleza. Aí, para completar a história, repara o seguinte, que o olho tá bem azul, né? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a máscara novamente aqui e vou neutralizar. Eu quero a parte do olho aqui mais branca. Bem o miolo do branco, não o olho todo, tá? Mas só essa região aqui para não ficar tão contrastante assim, ficar uma coisa meio artificial. Então eu vou pegar o pincel. É por isso que vale a pena a gente assistir o tutorial, porque essas pequenas dicas... Esse sonzinho é meio chato, né? Traz pra cá. Não sei que sonzinho é esse. Pega aqui. Pum. Resumindo, né? Aí, é por isso que vale a pena assistir o tutorial, os vídeos são um pouco mais compridos, porque eu explico esses detalhes. Então, vou simplesmente selecionar aqui a imagem e vou... Cadê? A máscara está selecionada, pincel, cor preta. Mas nesse azul, ó. Quero neutralizar aqui. Então, eu vou pegar aqui e vou pintar mais ou menos aqui, ó lá, para dar tirar um pouco do azul aqui no olho, tá vendo? Deixar o olho um pouco... Eu quero que aqui ainda fique azul. Se eu botar branco aqui, acho que vai ficar meio... forçado. Quero que esse canto aqui fique azul ainda, digamos. Vou inverter aqui, X, ficar azul, mas eu vou diminuir aqui um pouquinho, vou diminuir bem a opacidade, deixar isso aqui bem clarinho, o azul muito sutil aqui, ó. O azul bem sutil aqui, ó. Mesma coisa aqui, mas ainda tem um toque de azul aqui, tanto aqui quanto aqui, certo? Basicamente isso. Agora, vou criar uma outra camada, vou pegar a vermelho novamente, e vou... Camada vazia, tá? Uma nova camada vazia, vou diminuir um pouco, vou pintar mais ou menos aqui assim, ó. Só que eu posso pegar aqui, tá com, o pincel tá com opacidade de 30, né? Vou pegar a opacidade de 100%. Vou pintar aqui assim, ó. Basicamente aqui assim, ó. Vem aqui em filtro e vem em desfoque e vou desfocar esse vermelho para ele ficar bem suave. Desfoque gaussiano. Eu vou aumentar bem, só para ele ficar bem difuso, tá vendo? Bem difuso e tal, tipo uma luz mesmo, né?
diminuir um pouco aqui. Agora eu vou pegar e vou aplicar modo de mesclagem também. Até atingir um efeito de luz aqui, tá vendo? Interessante. Tem vários que vão gerar resultado. Clarear, divisão. Isso aqui também, sobreposição de cores está interessante. Sobreposição linear está interessante. Vou passar rapidamente para os outros aqui, ó. Diferença. Ó, esse matiz também tá bom. Ó, o cor tá bem vivo, vou deixar o cor, tá? Agora o que eu vou fazer para fazer o refinamento? Né, eu tô aqui no reflexo, né, digamos, no brilho, né? Eu vou criar uma máscara, seleciono a máscara, pincel, tecla de atalho B, cor preta, e vou... Não sei por que esse sonzinho fica rolando aqui. E vou tirar aqui de leve assim, ó. Eu tô pintando aqui apenas esse reflexo, tá vendo? Eu não sei por que acontece sonzinho de vez em quando. Mas enfim, eu vou aumentar o pincel, opacidade bem clarinha, botar aqui 20% e vou atenuar aqui, ó. Para que esse efeito é bem sutil, cara. Se não ficar forte, não vai ficar muito interessante. Entendeu? Bem sutil, ó. É meio que imperceptível para os olhos de quem está vendo a imagem, assim, sem que você mostre. Mas quando você apresenta, aí a pessoa, ah, que legal, tem um efeito ali, realmente tem um reflexo, o olho está emanando um pouco de luz e tal, o que está bem interessante. Tá? E para completar, eu acho que eu posso pegar esse efeito vinheta e trazer um pouco mais para cá, que aqui não está muito interessante não, eu posso escurecer um pouco mais aqui, ó. Esse efeito vinheta aqui, ó. Por um motivo qualquer, cadê você? Eu vou botar o pincel 100%. Pincel, opacidade 100%, corvinho nessa camada aqui. Por que não está rolando? Acho que é o modo de mesclagem que eu estou utilizando aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar uma nova camada, vou aumentar um pouquinho, pincel, vou pintar novamente aqui, agora foi, tá vendo? E vou experimentar o modo de mesclagem novamente, o outro modo de mesclagem para ficar bem sutil aqui. Mas esse aqui, por exemplo, é interessante, né? A sobreposição linear. Eu posso até pintar um pouco aqui também. Pintar um pouco aqui também, tá? Ficou escuro aqui em cima, tá vendo? Mas eu vou tirar isso aqui, vou deixar só a parte clara. Vou habilitar a máscara e vem aqui, ó, ocultando, pincel bem grandão, Repara que eu vou clicar mais ou menos só por fora aqui para criar um pouco dessa profundidade. Em vez de clicar em cima, assim, eu clico aqui, né? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, para restabelecer essa parte. Essa parte que está escura aqui, eu praticamente vou tirar tudo aqui em cima, que eu acho que não precisa. Mesma coisa aqui, tirar aqui também. Tirar aqui também, ó. Pegar aqui, Ctrl G e ver o antes e depois, ó. Fazer um comparativo com o outro, tu vê que está bem parecido. Esse aqui, tá vendo? Olha como que é a pequena diferença do azul, olha como é que esse ficou mais fechado, tá vendo? E esse aqui está mais claro. Eu posso pegar esse azul aqui, ó, clico em cima dele e aperto aqui, de repente, matiz saturação novamente, matiz saturação, e vou diminuir um pouco a opacidade desse cara. Repara que à medida que eu mexo na saturação aqui dele, o vermelho ele sobrepõe, né? Vou diminuir um pouquinho, vou diminuir um pouco a... deixar assim mesmo. Então o resultado aqui do vermelho, que eu tive que criar uma nova camada, foi justamente pelo fato de eu estar com o azul muito acentuado. Agora que eu descobri, certo? Então agora nesse caso aqui eu posso de repente tirar essa mesclagem aqui, ó. Esse cara aqui que eu tinha criado a mais, né? O resultado como é que tá. Aí eu posso atenuar um pouco aqui, né? Por exemplo, essa parte aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vou criar uma máscara aqui, nessa camada específica, e vou atenuar um pouco essa parte aqui que está achando um contraste muito grande, vermelhão e azul. Então eu vou pintar aqui, ó, lembrando, ó, pincel, cor preta, opacidade você vai regular conforme a intensidade que você quer do pincel. Então vou botar aqui 30%, 40% de opacidade, por exemplo, 50% aqui, ó, pum. E vou pintar aqui, ó. Repara que ele vai atenuar ali e tal,
vai fazer uma mesclagem mais suave entre uma cor e a outra. Vou botar aqui a opacidade 20% para ficar bem suave aqui. Quero só atenuar um pouquinho, mas deixar vermelho aqui. Deixa aqui do jeito que está, certo? Então aí o resultado bem interessante, bastante dramaticidade para a nossa imagem, que é bem diferente aqui daquele resultado tradicional, digamos assim, né? Que é esse aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Olha como ficou bem bacana, certo? Então deixa eu aproveitar e fazer um comentário com você. É o seguinte, como eu já falei no vídeo anterior, convite para você acessar a nossa página de cursos, conhecer o nosso curso de cor, muito interessante para quem quer dominar o processo, trabalhar com as cores, cara. Transformar as cores nas suas aliadas. A verdade é, trabalhar com as cores é 880. Ou elas vão ser suas maiores aliadas ou seus maiores desafios, porque as cores impactam diretamente as nossas emoções e como a gente percebe o mundo, cara. Então você aprender a trabalhar com as cores para qualquer criação, ilustração, parte de animação, parte web, parte design gráfico, vale a pena. Curso bem legal, vai lá conhecer e aproveita a oportunidade. Beleza pura? Então, mais uma vez, obrigado. Se você gostou, lembre de deixar essa curtida, muito importante, e muito obrigado. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!